do Naamã. Abra a tua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 5. Hoje é o dia do Naamã. Amém? O Senhor tem me incomodado, já tem alguns dias com essa palavra. Ela tem coisas muito profundas para o nosso coração. É com temor e com tremor que eu ministro essa palavra nesta casa. 2 Reis, no capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procuram pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixe-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém? Senhor, esta palavra é tua, somente tua. O homem de si mesmo nada tem para dizer. Todos nós precisamos te ouvir. Todos nós precisamos abrir o nosso coração e permitir que o Espírito Santo abra os nossos quartinhos. Eu quero hoje clamar que o Senhor tenha liberdade nesse lugar. Que o Senhor venha trazer à memória aquilo que vai ser ministrado hoje aqui, Pai. Que nada fique obscurecido na mente dos teus filhos. Senhor, que eles possam compreender aonde o Senhor está os levando. Que nós possamos nos deixar levar ao ambiente que o Senhor quer, para que nós sejamos verdadeiramente curados, transformados e libertos. Eu peço, Senhor, que o teu Espírito tenha liberdade nesta casa e que o Senhor possa trazer ao coração desta igreja a palavra de forma que todos possam ser cheios dessa verdade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode se assentar. Naamã. A palavra começa descrevendo esse homem como um herói de guerra. Que coisa linda! Um homem que está com um conceito elevadíssimo por causa das suas vitórias. Diga assim, vitórias. Por causa das vitórias. Um herói de guerra. Porém, a palavra do Senhor diz que ele adquiriu lepra. Quando a palavra fala porém leproso, a tradução King James fala: contudo, adquiriu lepra. Lepra é um ambiente de contaminação. A lepra depende de contato físico para ser transmitida. E a gente observa que um homem
herói de guerra, conceituado na Síria, e que tinha uma condição de herói por aquilo que Deus tinha feito na vida dele, na caminhada, nas lutas, nos combates, nos confrontos. A palavra do Senhor diz que este adquiriu lepra. Quando a gente começa a observar a nossa vida, quando a gente começa a olhar tudo que nós já vivemos, as vitórias que tivemos, as vitórias que nós vivemos foi por mero conhecimento nosso, foi pela nossa diplomacia, pelo nosso intelecto, ou foi o Senhor que nos deu vitória? O Senhor nos deu vitória. O grande problema é que muitas vezes nós nos escondemos atrás dessas vitórias como se elas tivessem sido conquistadas pelas nossas próprias habilidades. E começamos a conduzir a nossa vida com Deus, colocando, como sempre o apóstolo fala, fazendo a obra de Deus sem Deus. Começamos a querer fazer as coisas para Deus, já não mais na dependência dEle. Queremos fazer do jeito que a gente acha que deu certo da outra vez, e agora eu já sei como que tem que fazer, eu não preciso mais consultar. E isso torna um herói de guerra com uma referência passada, e não das novas conquistas, e não das novas glórias, nem dos novos atos heróicos. E quantos de nós não estamos vivendo por causa da glória passada, dos atos heróicos passados? Quantos de nós que, quando nos lembramos de quem um dia já fomos para Deus, a gente se entristece? De como você era ousado, como que você se manifestava, como você tinha ousadia, como você sonhava para Deus, e que hoje, quando você se olha no espelho, você não identifica mais aquela pessoa, como se aqueles atos fossem ato de uma pessoa imatura. Não, aqueles eram os sonhos, os projetos, as ações de alguém que dependia totalmente de Deus. Agora, o lugar aonde Deus habitou, o lugar aonde o Pai se manifestou, o lugar aonde o Senhor revela o Filho, por que é que Ele não está fazendo mais? Deus mudou. Será que Deus agora é cigano, que a cada 5 dias Ele muda de casa, muda de bairro, muda de cidade? Não. O desejo de Deus é permanecer, manifestando-se em poder através de nós. Agora, o porquê que muitas vezes isso não está acontecendo? Porque estamos nos sustentando no título de herói, nos esquecendo que o ato heróico dependeu totalmente do Senhor. Vencer o pecado todo dia é um ato de heroísmo. Dizer não para a sua carne é um ato de heroísmo, mas depende totalmente do Espírito Santo. E nós precisamos discernir esse território para que a gente não venha se perder na caminhada. Levando para o contexto da contaminação de Naamã, ele vence as primeiras guerras, maravilha. Mas no meio dos combates, ele entra em contato com alguém leproso, e o seu corpo é contaminado. O que a gente precisa se atentar acerca da lepra é que a gente sempre pensa nas feridas, a gente sempre pensa no corpo que está ali apodrecendo. Eu vou usar essa palavra, não é essa palavra científica, necrosando. Contudo, a lepra ela tem uma característica que a gente se esquece, que é a insensibilidade. O primeiro sinal de lepra não são feridas, mas a insensibilidade, que muitas vezes já tocou em nós e a gente não se deu conta. Você entra na igreja, não sente nada. Você escuta um louvor, você não sente nada. Você ouve uma palavra, vai para todo mundo, mas não é para você. Não sente nada. O irmão do teu lado só está faltando rasgar o teto da igreja e subir, e você está do lado dele e não sente nada. Você escuta o irmão clamando por ajuda, mas você não sente nada. Será que não existe uma contaminação por lepra aí?
Será que não está havendo uma contaminação no teu coração, no teu lugar de adoração, no teu ambiente de adoração? Nós desprezamos os sinais da lepra porque a gente pensa o quê? Hoje eu não estou bem. É porque eu estou preocupado. É porque eu estou ansioso. E tudo isso também é sintoma de lepra. Tudo isso é sintoma daquilo que vai se manifestar lá na frente. E eu não quero tratar aqui a lepra no cunho do pecado. Eu quero tratar a lepra no cunho daquilo que te afastou da presença de Deus, feridas que estão aí estão crescendo no teu interior, que você não está se dando conta. A insensibilidade de um líder para com o liderado. A insensibilidade de um liderado para com o líder, que o líder manda a mensagem e sequer responde. Vai abrindo precedentes para o inimigo atuar. E muitas vezes a gente não tem discernimento, que carregamos o título de herói de guerra, mas estamos abrindo uma brecha enorme no exército para Satanás vencer a batalha. Qual é a ação de Naamã quando ele descobre a lepra? A ação de Naamã foi esconder a lepra debaixo da armadura, porque a armadura representava os seus atos heróicos. E muitas vezes nós, como igreja, estamos fazendo exatamente isso, escondendo a insensibilidade debaixo de um trabalho braçal, escondendo tudo aquilo que nós não estamos sentindo mais debaixo de uma escala, debaixo de um compromisso com o irmão, tentando se forçar a permanecer na igreja pelo trabalho que exerce, mas já não mais pelo que sente pelo Senhor. Naamã poderia, de imediato, arrancar aquela armadura e dizer: Senhor, um dia o Senhor me deu vitória para que eu pudesse manifestar essa vitória sobre a Síria. Um dia o Senhor me usou para curar os enfermos. Um dia o Senhor me usou para libertar cativos. Um dia o Senhor me usou para multiplicar o pão na casa da viúva. Um dia o Senhor me usou para liberar uma palavra profética na vida de alguém e se cumpriu. E agora eu preciso ser liberto da insensibilidade. Eu preciso ser curado dessa lepra. Eu não vou escondê-la atrás do meu trabalho. Eu não vou esconder atrás do título que eu carrego. Tem muita gente perecendo no altar, porque carrega o nome de líder, porque carrega o nome de pastor, porque carrega o nome de presbítero, diácono, porque carrega o nome de qualquer coisa na igreja. Ei, o nome que você carrega não é mais importante que a sua essência. Deus não está se importando com o nome que te deram. O que Ele quer é o teu coração. Naamã ficou um tempão escondendo a insensibilidade por debaixo da armadura. Mas o que foi que aconteceu? Embora não haja sensibilidade, aquela região é frágil, ela vai fragilizando. A região contaminada por lepra, ela não tem sensibilidade, mas ela vai fragilizando. E o uso da armadura foi abrindo ferida. Aí você fala assim, você vem para a igreja, tudo que o irmão fala te ofende. Aí já não tem mais Deus. Aí tem, se o irmão foi, se o irmão fez, se o irmão vai, se o irmão pode, se o irmão deu não como resposta. Aí já não tem mais Deus. Agora a prioridade é o irmão. O que o irmão fez ou deixou de fazer, o que o irmão falou ou deixou de falar. Se o líder falou e não cumpriu, se o liderado não veio, e aí vira aquela confusão. Feridas que vão se abrindo por debaixo da armadura, porque não houve percepção da insensibilidade que já estava atuante no coração. E qual foi a decisão de Naamã? E aqui entra algo muito importante, porque a esposa sabia que ele já não era mais o mesmo. Talvez a tua família está observando você e vendo que você não é mais o mesmo crente,
Que você não fala de Jesus mais com o mesmo ardor nos olhos, que você não chora mais na presença, que você não tem mais ousadia para orar igual você tinha, que você não fala mais de vir à igreja ou ao culto como você falava antes, que agora você dá até desculpa do porquê que você não vai para a igreja. A tua família está vendo isso, como a mulher de Naamã, ela sabia que existia uma insensibilidade em Naamã. Mas dentro da casa de Naamã, tinha uma menina, uma escrava, que sabia aonde estava a presença. Às vezes, nós precisamos tirar nossa roupa de herói de guerra e nos colocar na porção de escravos do amor do Senhor e nos lembrar onde está a presença. Aonde está a presença? Como que você pode se conformar, passar 5 dias sem sentir a presença de Deus? Como que você pode passar 15 dias sem se derramar na presença de Deus? Você fica 15 dias sem comer? Se ficasse, morria. Não consegue fazer um jejum de 7 horas. Mas você muitas vezes deixa o teu espírito com fome da presença e nem se dá conta. Muitas vezes nós precisamos abrir mão do título de herói de guerra, de vencedor, de chefe da nossa empresa, de ser a bispa da igreja, e falar: Senhor, aqui eu sou só a menina, mas eu quero me lembrar onde está a presença. Aquela menina, com aquele coração de menina, ela fala: a presença está em Samaria, a cura está em Samaria, a glória está em Samaria, e se o meu Senhor fosse lá, saberia que o Deus de Israel poderia curá-lo. Como que você vai dar o endereço do teu Deus, se nem você está encontrando Ele? Como que você vai dar o endereço para alguém que precisa de um milagre, se nem você está indo ao endereço do milagre? Consegue dimensionar que muitas vezes a armadura está atrapalhando a gente? Muitas vezes os títulos estão atrapalhando a gente. Deus não é Deus de glória passada. Deus não é Deus que vai viver no teu passado, tentando te lembrar quem um dia você foi para ver se você acorda. A palavra do Senhor fala que aquilo que Ele tem para nós, nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem. Aquilo que você viveu não se compara com a glória que há de vir. O Espírito de Deus quer fazer coisas novas, mas Ele não vai fazer a partir do agora que você está insensível, mas a partir daquilo que Ele já derramou. Então o que eu preciso fazer, bispa? Eu preciso me lembrar onde foi que eu caí. Qual foi a batalha que me contaminou? Quem foi que se relacionou comigo, que conseguiu me esfriar, que plantou dúvida no meu coração? Qual foi a batalha que você entrou, que fez você se esquecer de quem você era? Que fez você se esquecer que o Senhor foi quem te levantou? Naamã não nasceu leproso, ele adquiriu uma lepra. Qual é a guerra que você guerreou, que fez você perder a essência de adorador? Que fez você se esquecer aonde é o lugar da presença? Eu preciso, em nome de Jesus, que você entenda o que Deus está falando. Você precisa fazer uma varredura e buscar onde foi que você caiu. E não estou falando de pecado, eu estou falando de contaminações. Eu estou falando de pessoas que não servem o Deus que você serve, que não ouviram o que você ouviu, que não têm a sua promessa e que conseguiram se infiltrar na tua fé, que conseguiram envaidecer teu coração ao ponto de fazer você acreditar que você é bom sozinho,
que fizeram você acreditar que isso qualquer um consegue sem Deus. Talvez o mundo consiga, a gente não. Nós sabemos quem nós éramos antes de Cristo e sabemos onde estamos com Ele. Talvez alguém olhe para você e diga: não aconteceu nada demais, mas nós sabemos o que Deus fez. Nós sabemos que algumas vitórias na nossa vida seria impossível se Jesus não tivesse entrado. Nós sabemos que o nosso casamento já teria se dissolvido se Jesus não tivesse entrado. Nem condições de manter a nossa família nós não temos sem Jesus. Eu não tinha condições de gerar um filho sem Jesus. Nós sabemos o que Deus fez, mas quem foi que nos contaminou ao ponto de nos fazer acreditar que agora a gente pode sem Deus? Amém? Precisamos avaliar. Quando Naamã escuta aonde está a presença, Naamã tinha que tomar uma decisão. Cuidado com as distrações. Cuidado com as distrações. Naamã precisava tomar uma decisão. O que eu faço agora? Eu vou voltar? Eu vou descer? Eu vou tirar esta armadura, o que me faz ser reconhecido como herói de guerra, para ir a um Deus que eu nem conheço, para ir a um povo que eu nunca vi e me humilhar, e chegar lá como um homem comum, como uma mulher comum? Ou eu vou me manter na pose, mesmo sabendo que a minha armadura, o meu título, o meu nome, a minha função, a minha liderança está abrindo feridas? O detalhe que quando a lepra abre feridas, ela está no seu estágio máximo de contaminação. Quando as feridas da hanseníase são abertas, qualquer um que encostar, pega. E quantas vezes as nossas feridas estão se abrindo e nós estamos, ao invés de sermos agentes de milagre, estamos sendo agentes de contaminação. Contaminamos com os nossos achismos, contaminamos com as nossas dúvidas, contaminamos com as nossas indignações, começamos a achar tudo difícil e saímos contaminando as pessoas. Nós precisamos avaliar onde nós estamos e o que é que nós vamos fazer a partir do momento que eu sei aonde está a presença. Eu descobri que a maior dificuldade que a gente tem de orar é porque diante de Deus não adianta a gente querer chegar lá com palavras bonitas. A gente passa a vida orando por todo mundo, mas chega uma hora que parece que Deus nem olha. Aí a gente fala assim: Senhor, passei 3 horas orando e o Senhor não deu um sinal. Porque o Senhor não quer que você fale dos outros, Ele quer que você fale de você na oração. E a gente não quer orar, porque quando a gente vai falar da gente para Deus, a gente descobre que a gente está assim de lepra, ó. Que a gente se tornou insensível com um monte de coisa. Que a gente está contaminado com um monte de coisa. Que a gente não é o herói de guerra que a gente pensava que era. Que por debaixo daquilo que as pessoas veem, nós estamos tão fragilizados. E a gente não quer confessar isso para Deus. Aí a gente faz o quê? Foge da oração. Vou fugir da oração, eu vou fugir do lugar da presença e manter a minha armadura sobre as minhas feridas. Só que hoje, nesta noite, nesta casa, o Senhor está dizendo: é a noite que eu estou te apontando aonde é que está a minha presença. Aonde é que eu estou, para que você decida se você vai tirar a armadura ou se você vai continuar andando insensível. A palavra do Senhor diz que quando Naamã ouve a notícia, embora ninguém soubesse de sua lepra, somente sua esposa, a serva e o rei. Somente quem mora com você sabe de você. Somente o rei, o Senhor dos senhores, sabe de você.
E você não precisa deixar a lepra começar a feder, necrosar você ao ponto de você perder um membro, para que outros venham apontar para você o que você tem que fazer. Você pode nesse momento reconhecer que você precisa de cura e dizer: Senhor, eu vou ao lugar da presença. Naamã, de imediato, quando ele soube aonde estava a presença, ele falou: eu vou lá. Rei, me envia, porque eu vou entrar em outro território, eu preciso da tua autorização. E o rei envia, mas enviou para Deus? Enviou para outra pessoa. Enviou para uma pessoa comum. E quantas vezes no teu momento de angústia, de guerra, de batalha, de insensibilidade, você espera que alguém coloque a mão na tua cabeça, reacenda o fogo no teu coração? Você espera que alguém vá te aconselhar e cure você? Você espera tanta coisa. E por que não acontece, bispa? Porque não é o rei da terra que vai curar você. Aquilo que é Deus que tem que fazer, é somente Deus que vai fazer. Ele não vai dar honra para ninguém. Não vai dar honra para ninguém. O que Deus tem com você é com você. E aí você fica com raiva porque você precisou de ajuda e ninguém te ajudou. Você fica com raiva porque você precisou de uma visita, ninguém te visitou. Você fica entristecido, você fica amargurado porque as pessoas te isolaram. Ei, o isolamento é Deus dizendo para você assim: ó, é comigo, tua causa é comigo. Eu não quero que ninguém coloque a mão na tua ferida. Eu não quero você exposto diante de ninguém. Tem coisa que Deus não vai permitir. Porque a lepra de Naamã tinha um propósito: levá-lo para a presença. A gente não vai sarar a nossa insensibilidade mudando de amigos, mudando de ministério, mudando o nosso trabalho na igreja. A nossa insensibilidade, ela precisa ser transformada na presença do Senhor. E muitas vezes a gente começa a culpar o líder tal, o fulano de tal, o Beltrano, o irmão que sentou do meu lado, o meu marido, o meu filho, que está roubando de mim o prazer de viver. Ei, o Senhor está dizendo: é comigo. É comigo. A insensibilidade, quando ela ultrapassa o ambiente do espiritual ministerial, é Deus falando assim: ó, já é físico o que você está sentindo. A casa grande ficou pequena, o carro novo aos seus olhos é um carro velho, a roupa está com guarda-roupa que nem cabe, você olha e fala: não tenho roupa. É uma insatisfação crônica, nada é capaz de te fazer sorrir, é uma angústia, uma sensação de vazio. Os filhos são perfeitos, mas para você parece que está tudo doente. A mesa está farta, mas você olha, era a mesma coisa de não ter nada. O que te tornou tão insensível? É simplesmente a falta da presença. E muitas vezes a gente acha o quê? Eu vou mudar de trabalho, é o meu chefe. Eu vou mudar de esposa, porque é essa mulher, a mulher que tu me deste, Senhor. Não é. É a falta da presença. Porque quando eu estou na presença, não tem batalha que eu não vença. Quando eu estou na presença, não tem ambiente que o Senhor não vá me dar vitória. Quando eu estou na presença, mingau de fubá vira banquete. Quando eu estou na presença, casebre vira palácio, fusca vira carro de luxo. Porque eu estou na presença, não é o que eu tenho que me torna feliz, é com quem eu estou. É com quem nós estamos. Naamã carregava uma armadura de herói de guerra, mas ele sabia quem era ele na essência. Fora da armadura, ele era um leproso. Quando você sai da igreja, quem é você na sua casa? Quem é você no meio da sua família? Às vezes uma pessoa tomada pelo desânimo, tomada pela tristeza, com a confusão, não sei o que eu faço, para onde vou, não sei que decisão tomar. Em nome de Jesus, o Senhor não quer a tua aparência, Ele quer a tua essência.
E a essência que manifestar aqui vai manifestar lá fora. A glória que o Senhor derramar em você aqui vai se manifestar lá fora. Em nome de Jesus. Ore, canta alabassuri, andalabás. Espírito de Deus. A palavra do Senhor diz que então ele chega diante do rei. Ele leva a sua dor, o seu problema, para alguém que não podia resolver. E a palavra diz que o rei rasga as suas vestes, entra em desespero, porque fala, só pode ser para arrumar confusão esse negócio. Quantas vezes você levou o seu problema para alguém que virou mais confusão do que qualquer outra coisa? Quantas vezes você foi mal interpretado, e você precisando de ajuda ainda teve que separar a briga, que foi provocado porque você abriu o seu problema com a pessoa errada. A palavra do Senhor diz que ouvindo Eliseu, que o rei rasgou as suas vestes, falou, mas por que você fez isso? Quem mandou você rasgar as suas vestes? Manda ter comigo e saberá que existe profeta em Israel. O que Eliseu estava dizendo? Que aquilo que ninguém dá conta, o Senhor já tem tudo preparado para o grande livramento. E eu acho mais maravilhoso desse texto, porque Eliseu fala, manda ter comigo. Ai, que audácia. Olha que crente cheio do Espírito Santo. Manda vir ter comigo, porque eu sou o cara que vou manifestar a glória de Deus e vai saber que existe Deus aqui. Tem profeta aqui, tem glória de Deus aqui, tem unção aqui, tem palavra profética aqui. O que eu digo está dito. Porque eu tenho aliança com Deus, eu tenho compromisso com Deus, eu tenho autoridade do céu sobre a minha vida. Nós precisamos tomar uma decisão, porque podemos até ter entrado aqui hoje na porção de um Naamã leproso, mas nós precisamos sair daqui cheios do Espírito Santo, como um profeta de Deus, com a palavra que muda cenário, que pega os leprosos que estão lá fora e transforma cada um em grandes heróis de guerra. Aleluia! A palavra do Senhor fala que ele vai até Eliseu. Agora olha a cena. Lá vai ele com todos os seus presentes, como Tayla já ministrou aqui, encontrar-se com o profeta. O homem que por onde passa recebe honra. O homem que por onde passa é aclamado. Lá vem o herói que nos tirou das mãos do inimigo. Chega na casa do profeta. O profeta sequer vai à porta para recebê-lo. Parecia o cúmulo da humilhação. Quantas vezes nós estamos vindo à casa do Senhor trazendo os nossos dons, trazendo as nossas habilidades, trazendo os nossos talentos, mas não estamos entrando no ambiente do profético. A gente vem, a gente limpa a igreja, a gente ora, intercede, sapateia, expulsa demônio, passa 5 horas ensaiando louvor, passa 2 horas arrumando a mídia para transmitir o culto. A gente vem para a igreja com os nossos dons, com os nossos talentos e habilidades, mas muitas vezes não estamos entrando no ambiente do profético. Por quê? Porque o orgulho está lá dentro. O que fez Naamã achar que ele merecia ser atendido? O quanto que ele tinha levado. O quanto ele era importante. O que era a ação de Eliseu para com Naamã? Era dizer aqui, se você não estiver na presença, você é só mais um. Aqui, sem a presença, sem o quebrantamento, sem a renúncia da armadura, aqui sem verdade, você é só mais um. Tem um louvor da Tamires que fala: os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram,
eu te conheci quando aprendi a descansar. E os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Não há nada que você faça que vai colocar você no ambiente do profético, se não houver verdade, se não houver o se despir, se não houver a retirada dessa armadura. Não adianta você vir com dons, com talentos. Por que profetas não, por que alguns pastores caem? Eles vão se tornando insensíveis na caminhada e começam a fazer tudo por causa do título que carregam, mas estão há tempos sem saber o que é a sala do profético. Hoje o Senhor está convidando você para ir além. Qual foi a direção de Eliseu? Eu não vou te receber, mas eu vou te dar uma palavra. Eu vou te dar uma palavra que vai mudar a sua vida. Às vezes você não está entrando na sala do profético, mas às vezes até a palavra que está saindo daqui você está desprezando. Quantas vezes você vem na igreja e você sai, e se eu perguntasse para você meia hora depois do culto o que foi ministrado, você ia dizer, não sei. Eliseu liberou uma palavra. Vai, uma palavra não, uma ordem, e lava-te no Jordão 7 vezes. E os presentes? Eu não quero nada seu. Vai e lava-te no Jordão 7 vezes. O que Naamã fez? Eu pensei pelo menos que ia vir ter comigo. Ele não estava nem aí com a palavra. Ele estava preocupado. Por que o profeta não foi ter com ele? Quantas vezes a gente está saindo da igreja murmurando porque o pastor fez isso, agora o apóstolo deu para jogar indireta no culto. Gente, se tem uma coisa que o apóstolo nunca vai fazer, e eu também, é ficar jogando indireta para irmão através da palavra, porque palavra é santa. A palavra ela tem que ser pura. Não dá para a gente ficar usando palavra para jogar indireta para A, B ou C. Eu não vou comprometer uma multidão por causa de um só. Um só a gente leva na sala. Mas aí está tão contaminado de lepra que começa a dizer o quê? Agora o apóstolo, a bispa está jogando indireta, usando o altar para jogar indireta. Olha Naamã ofendido com Eliseu e dizendo, pensei pelo menos que ia ter comigo. Nem me receber, não recebeu. E ainda vem me mandar tomar banho num rio como o Jordão. Acaso o Farfá não é mais limpo? Acaso na minha terra não tem rios melhores? Tinha rios melhores que não eram capazes de curá-lo, porque não estava debaixo de uma palavra. Talvez hoje você se olhe no espelho e diga assim, quando eu estava no mundo, minha vida era assim, era bem melhor, eu vivia isso, eu fazia isso, eu era alegre, mas não tinha a paz que você tem hoje, não tinha a certeza do amanhã que você tem hoje, não tinha a transformação da sua família que você tem hoje, não tinha a solidez do casamento que você tem hoje. Não dá para a gente trocar isso por nada. Naamã não entrou na sala do profético e até a palavra que foi liberada ele estava desprezando, mas a palavra do Senhor diz que tinha um servo com ele e disse, ei meu Senhor, se ele tivesse dito algo mais difícil, o Senhor por acaso não faria? Quantas vezes nós estamos complicando a direção de Deus? Quantas vezes você pensa que para você alcançar a tua cura, o teu milagre, para que você ande de glória em glória, você precisa plantar bananeira lá fora? Quantas vezes nós estamos arrumando um jeito mirabolante para
atrair a atenção de Deus, quando na verdade 2 joelhos dobrados e um pouco de lágrima sincera, com palavras que eu não sei dizer, já basta. 2 joelhos dobrados, dizendo para Deus a verdade que está por debaixo da nossa capa, já basta. É o suficiente para que a gente entre nas águas que o Senhor ordenou para nós. É o suficiente para a gente tirar a nossa armadura e dizer: Senhor, estas águas não são as que eu esperava, mas se o Senhor tem algo para mim aqui, então eu vou confiar, eu vou entrar, e eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa. Por que Naamã não queria ir? Porque ele já estava tão acostumado a fazer as coisas na força do braço, que para ele aquela direção era tão rasa. Às vezes o que Deus está falando com você, para que você encontre a cura, para que você volte a sentir, é tão pequenininho. E você está pensando que Deus vai querer tantas outras coisas, e você vai dificultando esse encontro. O Senhor está falando: eu já preparei as águas, eu já coloquei um servo diante de você para dizer: eu vou com você. E o Senhor está dizendo: há pessoas aqui que já mergulharam 6 vezes, que já viveram experiências profundas com Deus, e que na tentativa de viver isso de novo, você já tentou de todas as formas, tentou uma, não aconteceu nada, tentou 2, não aconteceu nada, fez campanha de oração, não mudou nada, fez jejum, ficou anos sem tomar refrigerante, não aconteceu nada. Mas o Senhor está falando: eu disse que são 7 vezes, porque agora é pelo meu Espírito, porque agora não são com experiências externas, não é com aquilo que vem de fora, é com o que eu vou gerar dentro. 7 mergulhos estava dizendo: eu não quero só a força de Deus, eu quero também a sabedoria, eu quero também o discernimento, eu quero também a inteligência, eu quero também o temor do Senhor sobre mim, eu quero o Espírito de Deus sobre mim. Não era mais sobre o que estava do lado de fora, para gerar uma experiência que me alimente na presença, mas o Senhor está dizendo 7, para que as águas entrem dentro de você, e aquilo que vai ficar dentro vai gerar tudo o que você precisa, para todos os dias se lembrar que eu sou contigo, e tu és meu, eu te amei, eu te chamei, eu te escolhi, eu te fortaleci e te enviei para ter vitória onde ninguém teria, para fazer o que ninguém faria, com as estratégias que eu não dei para ninguém. O Senhor não quer, meu amado, que sejam as experiências do lado de fora, porque elas envaidecem o nosso coração. Mas quando eu mergulho 7 vezes, eu falo: Senhor, é pelo Espírito, é pela luz do Senhor, é a tocha do Senhor dentro de mim. E eu dou liberdade para que o Senhor flua da minha vida tudo quanto eu preciso para ser um agente de cura por onde eu for. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu não sei o que te tornou insensível, eu não sei qual foi a luta
que fez você se esquecer quem você é. Eu não sei qual foi a batalha que você enfrentou, que colocou dúvida no teu coração, mas eu quero te dizer, o Senhor está aqui e já preparou águas para você. Eu quero convidá-lo a se colocar em pé.